Então, a ideia hoje é dar uma visão geral, né, do curso e como as coisas vão acontecer, né. A gente vai ter essa sessão de dúvidas, né, todas as terças-feiras, né, das 20 às 22, com previsão de início às 25, tá? Porque a plataforma só abre às 20, então para dar tempo da gente se organizar, né? Fica combinado a gente começar às 20h05. Então, primeiro vamos dar uma olhada lá na plataforma. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, até agora, a gente tem, né, a guia de apresentação, avaliações, as de vídeo tutorias, as de aulas, né, que só tem a aula 1, né, por enquanto, materiais e ferramentas. Né. Na apresentação, né, tem aqui, né, sou eu e o professor Ormeu. Eu sou o tutor de vocês esse semestre, né? E as dúvidas são preferencialmente, né, pela sala de tutoria. Né? Se for algo mais específico, né, ou que seja necessário uma certa privacidade, então, alguma coisa, algum assunto particular, né, ou, ou apenas dar ciência de alguma coisa para a gente, aí pode fazer por aqui, né, pelas mensagens privadas aqui. Aqui, ó. Mas se for dúvida, né, preferencialmente pela sala de tutoria, que aí fica disponível para todo mundo, tá? Porque na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, a dúvida de alguém, né, a sua dúvida vai ser também a dúvida de alguém. Então ajuda, né, ajuda os demais colegas. Então, preferencialmente pela sala de tutoria. E também alguma dúvida que seja de prazo, de alguma coisa, né? Perguntas sejam referentes ao andamento do curso, também podem ser feitas por aqui, que aí também a gente dá uma resposta que todo mundo pode visualizar. Tá? Mas aí quando for de andamento de curso, a gente responde aqui e põe um aviso no mural de avisos, tá? Que está na aba lateral à direita. Tá? Extremamente importante esse campo de avisos, que é por aqui que a gente faz comunicação com todos vocês de uma vez só. Então, já teve de início de semestre, e esse semestre que a gente vai acompanhar de perto os alunos que estão em condição de desligamento. Tá? Então, tem esses avisos no mural de avisos. Tem que ficar atento e vocês, né, toda vez que a gente lança um aviso, vocês são notificados por e-mail. Tá? Então, ou atento por aqui ou atento pelo seu e-mail preferencial. Tá? Tem essa aula de apresentação que o coordenador e eu fizemos em 2023. Ele explica mais ou menos a expectativa dele, né, para o curso e para vocês. Ele fala um pouco mais, né? Então está gravado. Eu participo com poucas intervenções aqui, mas para vocês mais, né, conhecerem ele, né? A minha pessoa vocês vão conhecer, né? Porque a gente vai estar em contato semanalmente, né? Mas o coordenador ele tem esse papel um pouquinho mais afastado de vocês, né? A nossa comunicação é comigo como centralizador, né?
das dúvidas e das demandas. Então, eu falo diretamente com vocês e repasso para o coordenador o que está acontecendo, né? E é ele que monta o desenho do curso, né? As aulas, as atividades, as provas e a correção a gente corrige junto, tá? Então aqui tem um pouquinho do coordenador, né? E mais abaixo as sessões, né, de vídeo, são semanais, todas as terças-feiras está aqui, né? Terças das 20 às 22. Aí tem o link direto, né? Se o link direto não funcionar, é só vir aqui na aba de tutoria ou lá em cima também, né? Na sala de tutoria. Aí lá no finalzinho vai estar. Aí eu troquei de tela, tem que trocar para vocês, senão não funciona. Aí tem que trocar aqui, né? Que aí já vem direto para o finalzinho vídeo tutoria, né? Tem as dúvidas, né, pendentes, resolvidas e a vídeo tutoria, que aí já estão todas aqui. Todas as sessões que a gente vai ter esse semestre até junho, tá? Quem já está aqui, né, já conhece esse fluxo, né, mas para quem está assistindo a reprise, né, para saber como que funciona para participar com a gente. Beleza? Aí deixa eu voltar lá para a principal. Peraí. Aqui. Então, aqui, ó, sala de tutoria, né, é o link direto, link para o cronograma, que a gente vai ver daqui a pouco, guia da disciplina, com que, né, a ementa do nosso curso, né, as formas de avaliação, e um link direto para as avaliações, que a gente vai ver também. À direita, né, o mural de avisos, que é extremamente importante tomar ciência, as ferramentas que a gente tem, fóruns a gente vai ter para as atividades às distâncias, e os recursos são as notas de aula, agendinhas, né, se tiver alguma entrega pendente vai aparecer aqui, e a parte de tutoria. No vídeo de tutorias tem link direto aqui, né, e para a sala também. Então, quem já está no curso há um bom tempo já conhece isso, não precisa a gente se aprofundar tanto. Agora na guia de avaliações, né? Vai estar tudo junto aqui, né? Semestre passado mudou, e agora manteve, está nesse formato, né? Por enquanto está tudo oculto para vocês, a gente vai soltar, né, aos poucos, né? Lá no cronograma a gente vai ver quando que o texto da AD1 vai ficar disponível para vocês, né? Mas em termos das avaliações, né, é o padrão do consórcio, né? Então, as ADs valem 20%, né? E as APs valem 80%. A AD1, ela vai ser uma tarefa feita à mão, né? E todo semestre, recorrentemente, é uma tarefa de modelagem, né? A escrita de uma formulação algébrica para uma situação, um problema que o coordenador vai definir, tá? E vocês têm direito a suporte aqui. Então, a gente vai caminhar junto com vocês através dos fóruns, né? Preferencialmente nos fóruns, que a gente vai dividir legal ali, então dá para todo mundo se comunicar e colocar as dúvidas lá. E a ideia é a gente orientando vocês ao longo dessa primeira tarefa, né? Da AD1. A AP1, aí como já teve semestre passado e no retrasado, dá para a gente ter
uma ideia legal do conteúdo delas, né? No cronograma vai dar para a gente ver certinho, mas vai até a aula 5, né? A P1 vai até a aula 5. Aí pode usar calculadora, né? Não tem muito problema nesse sentido. Então, até a aula 5, a P1. A AD2 vai ser uma tarefa computacional, né? Então, tem que resolver o problema da AD1 depois que a gente corrigiu, né? Então, corrigimos, né? Propusemos uma resposta padrão. Essa resposta padrão vocês vão implementar num software adequado, né, para PPIs. Tá? Então, uma resolução computacional da tarefa da AD1. Essa é a AD2. Tá? Aí, a P2 é o conteúdo que sobra, né? Da aula 6 até a aula 10. E a P3, matéria toda. Tá? Esse é o design aí que a gente tem recorrentemente ao longo dos semestres. Tá certo? Até aqui, alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou falando sozinho, não, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Estou ouvindo, professor. Maravilha, maravilha. A outra guia é a guia de videotutorias, tá? Essa é importante se manter atualizado também. Aqui tem outro link direto, né, para essa sessão que a gente está fazendo, síncrona, porque as reprises vão aparecer aqui. Tá? Então, essas gravações, igual essa que eu estou fazendo hoje, ela vai para o canal, né, do YouTube, que o consórcio orientou a gente a fazer, porque os vídeos acho que estão ficando no máximo 15 dias no sistema só. Então, a gente precisa colocar em algum repositório que dure mais tempo. Né? Então, está ficando num canal no YouTube. Tá? Que tem as outras sessões também de semestres anteriores. Tá? Mas as que a gente fizer vão ficar todas aqui mais fáceis. E elas vão aparecer direto. Então, é só clicar e assiste por aqui mesmo. Né? Quem não quiser logar no YouTube para ver. Né? Então, vai aparecer aqui. Então, todas as sessões programadas estão aqui, tá vendo? E conforme for liberando, eu vou colocando para vocês. É só vir aqui e assistir, tá? Pontos importantes sobre as gravações e as reprises. Eu dependo do consórcio liberar, tá? Às vezes eles demoram. Já aconteceu de levar uns 7 dias, né, para liberar as gravações. Mas geralmente, como a gente faz às terças, geralmente sai na sexta-feira. Tá? Às vezes sai antes. Mas geralmente sai na sexta. Então, se eu conseguir ver rápido na sexta-feira, eu já subo no YouTube e coloco o link direto para vocês aqui. Então, mais ou menos na sexta-feira já está pronto. Aí no fim de semana, né, quem não pôde participar por conta do trabalho, né, no fim de semana consegue assistir tranquilo. Certo? Então, estão todas aqui e elas vão aparecer assim, ó, né, como está esse material, né, complementar. Vai aparecer uma janelinha, é só clicar e o vídeo roda dentro da plataforma mesmo. Certo? E aí aqui tem dos semestres anteriores. E aí, por que aqui está tutorias 24.1 e não está 24.2? Tá? Porque 24.2 a gente quase não teve dúvidas relevantes. Tá? A gente teve muito pouca dúvida. Em 24.1 já teve mais. Então, por isso que eu optei deixar essas aqui.
mas também está lá, eu não lembro se está restrito 24.2, mas tem 23.2, tem 23.1, que tem dúvidas que foram aparecendo, tá? Mas aqui, deixa eu ver se não, a gente não pula nada aqui. Deixa eu ver. Se não tem conteúdo de algum semestre que a gente tirou, mas eu acho que não tem não, porque já tinha trocado. Você só tem que tomar cuidado lá no repositório de vídeos, para vocês não irem muito longe, né, no semestre, porque a gente teve mudança do conteúdo da disciplina, tá? Teve conteúdo que saiu, foi a parte de não linear, tá? Que era pesado, a gente estava tentando tirar ele da ementa. Aí quando teve uma mudança no design instrucional do curso, aí a gente conseguiu fazer. Então, se vocês se esbarrarem em algum momento em conteúdo de otimização não linear, aí tem que pular, tá? Que não faz parte mais desse curso. Mas todo o restante vocês podem usar, tá? Então aqui tem dúvidas. Lá no YouTube tem uma descrição breve daquilo que a gente tratou. Então faz mais sentido dar uma olhada lá, né? Porque tem qual tópico que foi tratado. Tratamos sobre o método branch inbound, né? Ou tratamos sobre estratégias específicas no método branch inbound. Ou não, a gente viu algoritmo de Dijkstra, né? Vimos memória de cálculo de um certo tipo nessa aula. Então tem uma descrição melhor lá. Aqui é só o repositório mesmo. Então, vale a pena dar uma olhada lá que a descrição está melhor. Então, vai estar tudo aqui. Não conseguiu participar ou participou, queria revisitar alguma coisa importante da aula, vai estar aqui. Todas as dúvidas, todas as sessões do semestre vão estar aqui no campo reprises. Certo? Aí a gente vai para as aulas, né? A gente, por enquanto, só tem a aula 1, né? A aula 1 tem videoaula narrada, né, do professor Ormeu, então vale a pena assistir. É uma aula introdutória, tá? E a nota de aula está aqui. Tá certo? Então, é uma semana bem tranquila, né? É para dar uma visão geral, né? Do que é a programação inteira para vocês, né? O que muda basicamente do que vocês viram na parte exclusivamente linear, né? Em PO1, né? Problemas lineares puros, né? Porque a gente vai tratar aqui. Então, a gente trata problemas inteiros e problemas binários, né? Mas a gente não chama assim, costuma chamar de linear, né? Às vezes linear puro, né? E programação inteira, né, já considera programação binária, né? Então, a gente vai tratar problemas em que as variáveis de decisão elas serão, né, também no campo dos reais, né? Então, um problema com características lineares, como vocês viram lá, pode aparecer aqui, né? Não só pode, como vai aparecer na parte 2 do curso, que são problemas específicos, que a gente pode tratá-los como lineares, né? Apesar da escrita primordial dela, né, ser como problema inteiro. Então, a gente vai ter problemas no campo dos reais, né, no campo dos inteiros, e também em decisões do tipo sim e não, né? Então, por isso, problemas binários. Então, são problemas em que a gente considera, né, o espaço discreto de solução, né, 0 e 1. Então, problemas em que a resposta da variável é ou 0 ou 1. Então, é isso que a gente vai tratar nessa parte
inicial do curso, e depois formas, né, para resolver problemas desse tipo. A última guia é materiais e ferramentas, estão os avisos, cronogramas, guia, né? E avaliações, né, quando aparecer lá os gabaritos, eu acho que fica disponível aqui. Mas se não tiver, vai estar em avaliações aqui, arquivos, tá? Arquivos das provas. Então é isso, né, para a plataforma. Antes da gente passar para o cronograma, eu já não me recordo se eu falei antes da gravação ou não, né? Mas vale reforçar. A comunicação, né, é exclusivamente pela plataforma, tá? Então, teve dúvida ou precisa falar com a gente, seja a pergunta que for, a natureza que for, a sua dúvida ou a pergunta, tem que falar comigo primeiro, tá? Exclusivamente comigo, exclusivamente pela plataforma, tá? Aí, se for alguma coisa direcionada ao coordenador, eu levo para ele, tá? E sempre por aqui, né? Por aqui por onde? Pela sala de tutoria, tá? Pelos fóruns, se houver, né? E por mensagem privada aqui, que é em cima. Então, tem algumas, né, conversas favoritadas aqui, porque são esses alunos que eu vou precisar acompanhar eles de perto, e as outras conversas ficam aqui, né, é só falar comigo. Se precisar adicionar contato, adiciona meu contato e entra em contato comigo, tá? E aqui está faltando aluno em caso de desligamento ainda, que era o próximo aviso. Não sei se todos os alunos em situação de desligamento receberam a notícia, tá? Mas quem estiver aqui e quem puder repassar, né, para os demais colegas, né, para quem não leu o aviso, vocês precisam fazer contato comigo, né, para eu ter acesso a notificação de desligamento de vocês, para a gente poder dar um suporte melhor para vocês esse semestre, tá? Eu conversei com o professor meu no semestre passado e ele confirmou para mim que não dá para a gente fazer nada nesses casos que não seja o acompanhamento, né, de vocês ao longo do semestre. Então, a forma de a gente ajudar quem está em situação de desligamento é, primeiro, saber quem foi notificado, né? No Cefet é pela CAD, né, que a gente é do Cefet. Na UF eu não tenho certeza. Mas todos, né, os alunos que estão nessa situação são comunicados pelo sistema acadêmico também, pelo Sistacad. Vocês recebem um aviso lá. Então, tem que pegar esse aviso, quem recebeu, que é quem está de fato em situação de desligamento, tem que falar comigo por mensagem privada, né, para a gente tomar ciência de quem está, né, nessa situação, porque a gente não tomava ciência disso, né, porque ficava com a CAD, e na UF eu não tenho certeza com quem ficava, e alguns alunos só diziam, né, lá no final, e que a gente quase não tinha contato. Então, eu tento dar o suporte da melhor forma para vocês por aqui, só que nem todo mundo consegue participar. Então, como a gente não quer que ninguém perca a matrícula, né, por ter ficado com algum suporte insuficiente, esse semestre a gente vai acompanhar vocês de perto. Então, eu vou, né, entre aspas, perturbar o juízo de vocês esse semestre até que vocês passem, tá?
Então, aí se eu perceber, não está avançando, aí a gente vai ter que procurar outros caminhos para conseguir dar um suporte melhor para vocês. Tá? Então, o primeiro passo é tentar participar dessas sessões aqui, né? Que são boas, porque o histórico que eu tenho, né, é que quem participa aqui, né, consegue aprovação. Na maioria dos casos, né? E, e quem participa com dúvida frequente, né? Vem tirar dúvida, mostra para mim as tentativas, né? Consegue ser aprovado sem P3, tá? Os alunos que vocês perceberem nas sessões de semestres anteriores, que as vozes deles estão sempre comigo, tirando dúvidas, pode ter certeza que aqueles ali passaram, né, sem prova final. Então, a experiência é boa de quem participa aqui. Mas a gente sabe que não dá para todo mundo, é a disponibilidade que eu tenho, né, para atender vocês, mas não é a disponibilidade de todo mundo. Então, para esses alunos que estão próximos de perder a matrícula, a gente vai fazer um esforço a mais para guiar vocês. Tá? Só que são muitos para a gente dar atenção particular. Então, eu vou sempre tentar resgatar vocês e eu vou pedir para vocês se empenharem também, né? Tirar dúvidas, me perguntar mesmo antes do prazo que eu dei para vocês, né? Para quem eu já fiz contato, para a gente conseguir uma aprovação de vocês, né, antes do pior caso, né? Que é perder a matrícula. A gente não quer isso para ninguém. Então, a gente vai se esforçar e esperamos que vocês também, né? Então é isso, recados dados. Deixa eu ver se tem perguntas no chat. Aí a gente vai para o cronograma. Cadê? Sayuri, conteúdo. Então, Sayuri, conteúdo não, né? É aula 1 e tem videoaula. A gente vai continuar nesse bate-papo aqui, eu vou passar pelo cronograma e vou abrir para perguntas depois. Mas as tutorias todas daqui para frente, exceto se eu avisar antes, são tutorias de dúvidas. Tá? Então, a proposta é que vocês tragam dúvidas. Então, tentou fazer o exercício das notas de aula, ou tentou fazer algum exercício da lista, né? Ou tentou fazer algum exercício que foi sugerido pela gente dos livros da disciplina. Então, traz a tentativa e a gente discute junto. Né? A gente corrige junto. Tanto que dessa vez eu coloquei para vocês, né? Eu estou com um campo em branco para dúvidas, né? Estou com esse papel aqui, né? Essa retirada lá do GeoGebra gráfica milimetrada aqui para a gente tentar fazer, né, para a gente ganhar tempo, porque fica ruim para desenhar aqui. Então, isso aqui já ajuda para a gente traçar as retas, no caso do método Mantibald. Né? Tem várias aqui para a gente treinar. Questões que envolvam, né, o Tableau Simplex. Já está pré-setado aqui para a gente ganhar tempo, só fazer as operações, né? E de memória de cálculo dos algoritmos também, mas isso é mais para frente, não é para agora. Então, eu estou tentando otimizar o nosso tempo aqui para que, se surgir dúvida, a gente olha alguma coisa ali da sua tentativa, né? E a gente tentar fazer alguma coisa junto também, mas exclusivamente, como é uma sessão de dúvidas, vocês precisam ter dúvidas, precisam trazer antes, tá?
Aí as orientações são dos próprios coordenadores, eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou tutor de PA1 e o coordenador de lá também passa essa normativa, né? É para ter dúvidas e eles têm que trazer as dúvidas, não é para ficar fazendo todos os exercícios ou Breno, faz esse aí. Não, vocês têm que tentar antes, porque só com a tentativa prévia é que vocês vão entender por que vocês erraram, tá? E é a coisa mais comum do mundo, tá? Eu já estou em PO2 desde antes de 2020, tá? E é recorrente. Participei, assisti às sessões ou assistia às reprises, mas chego na hora e não consigo fazer, ou se embanana pelo caminho. Porque tem que treinar antes, tem que errar antes. É importante errar antes, tá? Então tentem antes, errem antes e tragam para mim, porque eu vou conseguir ver onde vocês estão errando. Eu falo, olha, não é aqui, tem que fazer assim, né? Ou não, você tomou uma decisão no algoritmo tal que o passo não é assim, tá? Então tem que tentar, gente. Não adianta. Eu posso fazer aqui, posso colocar para vocês é, os gabaritos da lista que tem, que eu vou colocar para vocês, mas não adianta. Se não tentar antes, se não errar antes, vai errar na prova, tá? Aí, deixa eu ver, o que mais? O Israel perguntou, o programa será o P? É o P para resolução computacional, né? A Mariana perguntou, como que eu acho esse canal no YouTube? Tem um link? Tem um link direto lá nos vídeos, é só clicar, né? Deixa eu pegar aqui que eu coloco para vocês. Eu acho que eu não estou logado, né? Vou colocar aqui. Só um minutinho, tá? Tá cheio de anúncio. Boa noite, eu preciso de ouvido. Ele pode falar um pouquinho mais alto? Por que tá vazando o som? Deixa eu pegar o link. Aqui. É um canal pessoal meu. Nossa, tava vazando o som, eu não tava entendendo nada. Aqui, ó. Deixa eu ver. Não anota meu nome, vou mandar mensagem. Não, pode mandar sim, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Deixa eu continuar aqui. Então, dúvida será mais na próxima aula para assistirmos as videoaulas e fazer o exercício? Sim, sim. Hoje é mais esse bate-papo mesmo. Sério, as listas. Então, Sayuri, elas vão sair conforme as aulas, tá? Nas notas de aula, abaixo dos vídeos, elas ficam geralmente em material complementar, tá? Aí vai aparecer para vocês. Mas para essa aula 1, que é introdutório, não tem ainda, tá? Deixa eu ver o que mais. O material das aulas serão os mesmos. Sim, Marcelo, são as mesmas aulas, mas pode ter mudança se as notas de aula passarem por correção, tá? Então, às vezes, alguma coisa que teve erro de digitação, que eu consegui detectar, e eu mando para o professor meu, a gente corrige. Então, é bom dar uma olhada, baixar de novo, tá? Mas a grande maioria é igual, tá? Então, só se teve correção mesmo.
de alguma coisa. Jennifer colocou, será que eu consigo fazer a PE? Sabe informar? Eu não sei dizer, Jennifer. Eu não sei se já passou, inclusive, a data de a PE, mas a PE, salvo engano, é nos polos. Né? A gente só entrega a prova. Né? A gente só passa a prova para o consórcio, né? E eles decidem quais critérios usam, né, para liberar a PE. Não passa pela gente, não. A gente só manda as provas. Teve uma pergunta aqui privada do Felipe. Ah, tá, mas não é por aqui, né, Felipe? Não é pela conferência web, né? É lá pela plataforma. Mas você também pode fazer perguntas privadas aqui, se não quiser colocar no chat principal, né? Como você fez. Quer ver? Vou te mandar uma mensagem no chat privado. Aí também dá para a gente, né, conversar de forma privada por aqui, se você não quiser colocar no chat principal. Eu só não sei se isso vai para gravação, né? Eu nunca conversei nesse chat aqui, tá vendo? Tá. Ele colocou agora. Te mandei no privado da plataforma. Isso. Agora apareceu lá para mim. Ah, beleza, Felipe. O que você vai fazer? Você vai ter que entrar no Sistacad e buscar o aviso completo de desligamento. Tá? Aí cola para mim lá, né? No chat privado da plataforma. Tá? Que aí eu fico registrado e vou fazer o mesmo procedimento com os demais alunos. Certo? Beleza? E o que mais? Tá, todo mundo colocou aqui, então vamos dar uma olhada agora no cronograma, rapidinho. Não consigo tirar esse negócio daqui, não? Consigo, né? Tá. Então vocês já devem ter visto, né? Mas então tá aqui todas as nossas aulas, né? E as datas, né, com ponto de atenção mais importante. Então, essa semana, a aula de introdução, né? Aí, a partir de semana que vem, que a gente já tem um conteúdo um pouquinho mais robusto, né? Eu acho que aqui já tem lista já. Então, a partir, né, da semana que vem, o conteúdo começa de verdade, né? Eu acho que também tem vídeo para essa aula aqui, tá? Aí já tem lista, já dá para a gente tirar dúvidas efetivamente na semana que vem, né? Para quem conseguir, né, estudar alguma coisa de segunda para terça-feira. Se não der, fica para outra semana ou fica, né, a qualquer momento na sala de tutoria. Né? Aí só lembrando, ficou faltando, né? O contato pela sala de tutoria, né, em dias úteis, né, eu respondo em até 24 horas. Tá? Em fim de semana e feriados, em até 48 horas. Tá? Mas geralmente eu tento responder em no máximo 24 horas. A não ser que o questionamento não seja para mim, seja para o professor Ormeu. Tá? Aí eu respondo vocês e encaminho para ele, a gente espera a resposta dele que não entra nesse prazo. Tá? Então, aula 2, aula 3, né? Aí sai a primeira tarefa. Né? Lá no dia 21. Né?
a primeira tarefa vai ser uma tarefa de modelagem, tá? Então, tem que ter lido a aula 2 e a aula 3, entendido legal, né? Feito alguns exercícios da lista para poder ir bem, né, para a D1. Né? Que é o que vai ser? Vai ser uma situação problema, né, parecida com as que constam nas notas de aula, né? Não vai ser igual, nunca é igual, tá? Mas os meios, né, para resolver estão nessas duas aulas, tá? Sempre estão. Então, tem que, né, ter lido e entendido minimamente essas duas aulas para poder fazer a D1. Tá? Aí vocês vão ter um tempinho para fazer, né? Deixa eu colocar de novo a barrinha de ferramentas. Vocês vão ter um tempinho para fazer. Aqui não, aqui o certo não era revisão para a P1, não, né? É um tempinho para vocês fazerem a D1, né? A D1 que nós somos grupo 2, né? Então a entrega de vocês fica para o dia 9. Tá? Então, é um tempinho, é uma revisão, é um tempo para elaboração dessa AD. Então, fica com aulas em suspenso. Né? Então, vai até a aula 3 para vocês digerirem a parte de modelagem, né? Entenderem o que está sendo cobrado na AD1, tirar dúvidas pelos fóruns, discutir por lá. Aí vocês não vão ter conteúdo até a data da entrega da AD1, que nós somos grupo 2, por isso que está aqui G2. Né? PO2 é grupo 2. Aí a entrega fica para a entrega do grupo 2, 9 do 3. Tá? Então não tem conteúdo, fica travado no conteúdo da aula 3 e a gente também pode tirar dúvidas, né, pela sessão síncrona, né, por essa sessão de vídeo também. Dúvidas da AD1. Aí, passando a entrega, a gente volta para o conteúdo. Né? Aí a gente vai, aula 4, então, aula 1, introdução, aula 2, modelagem, né, conceitos básicos para escrever, né, para transformar uma situação problema real, né, numa escrita em termos matemáticos, né, para que a gente consiga depois resolvê-los. Aí é a parte da aula 4 e 5. A aula 4 é a solução desses problemas, né? Ou pelo menos problemas desses tipos. Né? Então, soluções de PPIs. Né? Em particular, né, o método branching bound. Aí a gente apresenta a solução pelo método gráfico. Né? Então, vocês vão ter... Aí não é uma situação problema igual à das aulas 2 e 3. Já a escrita dele apenas com a FO e as restrições, né? E a declaração de variáveis. Né? Então, é a solução de fato. Né? Então, quais as restrições e qual a direção de otimização? Aí a gente consegue resolver. E a gente apresenta para vocês o método branching bound e a solução especificamente gráfica. Né? Então, apenas problemas em R2. Tá? Por isso que naquele slide meu lá, né, tem os gráficos no R2 pontilhado para a gente tentar fazer alguma coisa esse semestre. Mas essa não é a única forma. Né? Lembrando lá, em PO1, né, vocês também aprendem o método gráfico, né, para problemas de PL, né, para resolver problemas de PL em duas variáveis. Mas para problemas que não são em duas variáveis, aí lá vocês usam o algoritmo simplex. Né?
aqui também dá para a gente resolver de uma forma analítica, né? Um método algébrico. Só que aqui, para resolver, problemas de programação inteira, a gente usa uma alternativa, né? Não é o simplex, é o dual simplex. Ele é um pouquinho diferente. Mas a gente não cobra isso de vocês em branching bound. Em branching bound vai ser exclusivamente problemas em duas variáveis. Tá? Mas na aula 5, vocês podem ser cobrados isso. Tá? Porque na aula 5 a gente continua as soluções, mas apresenta o algoritmo de planos cortantes. Que aí branching bound vira branching cut. Tá? Que também dá para resolver, né, problemas em duas variáveis, né, adicionando corte, mas o professor Ormeu chega a apresentar o algoritmo dual simplex. Tá? Então tem que entender essas duas coisas. Mas exclusivamente, né, para frisar, problemas que envolvam a aula 4, né, método branching bound, método gráfico exclusivamente, né, problemas em duas variáveis, exclusivamente em duas variáveis. Se aparecer problemas que envolvam a aula 5, né, plano de corte, aí pode ser que apareça uma questão, né, que a resolução exija conhecimento do algoritmo dual simplex. Aí a gente vai ver isso com calma. Né? Por isso que eu também coloquei o Tableau naquele banner nosso para a gente, né, tentar fazer alguns esse semestre. E a primeira prova vai até aqui, até a aula 5. Tá? Aí vocês vão ter um tempinho, né? A gente tenta não colocar conteúdo em época de prova, né? Então vocês vão ter as provas do grupo 1 e depois é a nossa. Né? Eu só não lembro se é dia 5 ou dia 6. Então, o conteúdo da primeira prova vai até a aula 5. Tá? E composição da prova. Como a gente já teve 2 semestres, eu acho que dá para ter uma ideia, porque teve mudança do conteúdo. Né? Aí estabilizou nessas 10 aulas nesse formato nos últimos 2 semestres. Tá? E a AP1, nos últimos 2 semestres, teve a seguinte configuração. Tá? 3 questões. Uma questão de modelagem, igual a da AD1, né? Escrever uma formulação algébrica para uma situação problema inédita. Essa é uma questão. Né? Outra questão, né? Solução pelo método branching bound, método gráfico em duas variáveis. E uma terceira questão sobre planos cortantes de Gomori. Tá? Então, a AP1 tem essa configuração já há 2 semestres. Pode ser que mude? Pode. Né? Pode ter só 2 questões? Pode. Né? Só modelagem e branching bound? Pode. Ou pode ter só modelagem e planos cortantes? Pode. Tá? Mas tem sido recorrente 3 questões. Assim, tá? Então, essa tem sido a configuração de AP1. Tá? Aí, depois da AP1, a gente entra na segunda metade do curso, que é teoria de grafos e teoria de filas. Tá? Deixa eu ver o negócio aqui. Tá, depois eu respondo o Felipe. É sobre a parte de jubilamento. Aí eu volto lá. Aí a segunda metade é teoria de grafos e teoria de filas. Né? Então, aula 6
uma introdução, né, o que é, né, teoria de grafos e aplicações, e já apresenta um problema clássico de teoria de grafos, que é o de caminho mínimo. Aí tem algoritmo, que não é um, são dois. Tem algoritmos, né, para problema de caminho mínimo. Aí vai ter as formas de apresentar isso lá, tá? Que a gente vai ver com calma. E a divulgação da AD2 junto. A AD2, como eu tinha adiantado antes, ela vai ser a resolução, né, do gabarito da AD1. Então, vocês vão fazer a AD1, a gente vai corrigir todas as tarefas, vai dar as notas e vai propor um gabarito. Olha, essa é a resposta padrão, ok? Né, para todas as tarefas. Essa é a resposta padrão. Essa resposta padrão que vocês vão implementar na AD2, num software específico. E alguém perguntou aqui, foi o Israel, era o Colho P, é o Colho P. A gente vai colocar o link para baixar, uma introdução ao software que o professor Ormeu fez, uma de dúvidas e erros frequentes que eu fiz. Então, vai ter um tempinho para vocês se habituarem ao software, né? E um tempinho para vocês implementarem de fato. Tá? Então, vai ter uma, 2, 3 semanas aí para fazer isso. Acho que até mais, né? Acho que até mais que isso. Porque já libera... quase isso. Que libera na sexta-feira. Então, vocês vão ter um tempinho considerável, né? Para se adequar ao software e a configuração da AD2 também tem suporte, né? Então, suporte para implementação, né, e suporte ao software, né? Então, né, teve dúvida, fez alguma coisa lá, deu erro de compilação? Coloca para a gente, tira a dúvida com a gente lá nos fóruns. Quanto à implementação, de fato, eu sempre sugiro fazer em fragmentos, né, para não tornar público a sua tentativa, mas a gente conversa melhor disso mais para frente. Aí, aula 7, né, continuação de otimização em rede, a gente apresenta outro problema clássico, de árvore geradora de peso mínimo, que tem algoritmo para ela, né? A gente apresenta um. Então, tem que saber como funciona e saber executar ele com alguma memória de cálculo válida. Tá? Aula 8. Aí, uma caracterização de alguns problemas que têm o mesmo formato, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de problema de fluxo de custo mínimo. E alguns deles entram aqui, como o caso particular deles, né? O de caminho mínimo e de fluxo máximo entram como casos particulares disso, né? E aí a gente apresenta o problema de fluxo máximo. Tá? Essa aula 8 está em duas partes, salvo engano. Então, a gente apresenta os conceitos gerais, a caracterização do problema geral e uma introdução ao problema de fluxo máximo, e depois o problema de fluxo máximo em si, com algumas outras definições. Então, está em duas partes, mas vai sair tudo junto. Tá? E, por fim, a gente entra nas últimas duas aulas, que é a teoria de filas. Tá? Aula 9 de introdução à teoria de filas, né? Conceitos gerais, medidas de desempenho, né? E o modelo fundamental que a gente usa, né? Que é de filas de Poisson, né? Aí tem essa caracterização geral, né? Uma apresentação geral daquilo que a gente vai tratar em filas, e depois
os modelos especializados de Poisson, né? De filas de Poisson. E aí são esses que estão aqui, né? MM1, MMC, né? MM1N e MMCN. O que significa, né? Então, modelos de fila de Poisson, né? Sistemas marcovianos de chegada e de serviço, né? M de marcoviano. Então, marcoviano de chegada, marcoviano de serviço e um servidor só, né? Aí, marcovianos de chegada, marcovianos de serviço e múltiplos servidores. Então, C servidores, né? Aí depois, a mesma coisa, né? Com um servidor mais comprimento do sistema limitado, né? A um comprimento N. E, por fim, né? Sistemas marcovianos de chegada, sistemas marcovianos de serviço, múltiplos servidores e comprimento do sistema limitado, né, a um tamanho N, né, a um comprimento Nzão. Ele até apresenta outros modelos de fila, mas é só citado, né? Sistemas que não necessariamente são marcovianos, né? Sistemas em que eu tenho também eu tenho população finita ao invés de infinita, como todos esses 4 anteriores são. Então, tem outros modelos, né, que a gente só deixa citado. Olha, existem outros, mas a gente não cobra esses outros. Né? Sistemas genéricos, sistemas específicos, perdão. Sistemas específicos de chegada dos clientes, né? Distribuições genéricas também, porque aqui a gente trata especificamente dos sistemas marcovianos, né? Então, o tempo entre chegadas é exponencial e a taxa de chegada é Poisson. Então, se não for, né, se não tiver essa configuração, também existe. Né? Existe Erlang, existe uma distribuição qualquer, né, que não siga nenhuma distribuição conhecida, então tem, né? Mas fica só como nota. Né? Então, olha, existe, mas a gente não cobra. A gente cobra esses 4 aqui. Tá? E depois um tempinho para estudar para AP2 sem conteúdo. Né? Sem conteúdo novo. Então, AP2, aula 6, aula 10. Né? Como que tem sido a configuração de questões para P2? Tá? As configurações têm sido, né? Se eu não estiver falando besteira, mas 2 questões de teoria de grafos, tá? E uma questão de filas. Tá? Aí, às vezes muda, pode até ter 4. Tá? Então, questões mais rápidas de teoria de teoria de grafos, né? 2 de grafos, 2 de filas. Né? Pode também. Mas, geralmente, né, mesmo antes da mudança do conteúdo, tem caído com mais frequência só uma questão de filas. Tá? E as questões de filas têm formulário. Tá? Consta formulário na prova. Então, vocês precisam saber identificar qual sistema que é. Então, olha, tenho essa situação aqui, em texto. Né? Com essa situação e aquilo que ele pediu, qual é o sistema adequado? É o MM1? É o MMC? Ou é o MM1 com comprimento finito? É o MMC com comprimento finito? Então, tem que saber identificar para poder usar as fórmulas, a fórmula, perdão, né? A fórmula específica, né? A fórmula correta
para aquilo que ele pediu no sistema que ele pediu, tá? Porque vai ter uma sopa de letrinha lá, né? Um conjunto de formas que não pode usar todas, né? Elas vão estar lá, mas não significa que todas vão ser usadas. Então, pode ter o conjunto de formas para MM1, MMC e MM1N. Mas qual que eu vou usar? Você vai usar aquela que se adequa perfeitamente à situação problema que ele solicitou. Então, saber identificar qual sistema especializado correto então, faz parte da avaliação, tá? Então, vai ter lá, são 4, geralmente tem 3 conjuntos de formulários na prova, tá? Então, tem que saber identificar qual que é o certo. Identificou o errado e fez as contas com as formas erradas, vai ser penalizado numa boa quantidade dos pontos, tá? Algo em torno de 70%, 75%. E se o professor ou meu não gostar muito dessa paleta de critérios, ele pode mudar, se achar que é mais, tá? Se é 80%, se é 90%, se é 100%, porque se errou na origem, né, pode considerar, o avaliador pode considerar que está tudo errado. Varia de avaliador para avaliador, mas nada impede de identificou o sistema de filas errado ser penalizado em 100%, tá? Então, tem que treinar antes, tem lista, tá? Tem lista para isso. Tem que treinar antes para conseguir chegar na prova e identificar o sistema correto e aplicar as fórmulas certinhas dele, tá? Então, é isso. Pode ser de 3 a 4 questões, geralmente 3, tá? 2 questões de teoria de grafos e uma questão de filas, tá? Tem sido geralmente assim nos últimos semestres. Aí vocês vão ter um tempinho aqui para a gente corrigir as provas também, né? E a gente faz no grupo 2, lá 28 ou 29, eu não lembro de qual. A IP3, matéria toda, tá? E a matéria toda aí, né, não necessariamente vai ter alguma orientação, indicação de quais pontos vão cair na prova. Se o professor ou meu quiser dar alguma orientação, dá. Se não, é a matéria toda, tá? Mas aí depois eu vou sugestionando vocês ao que eu acho mais ao que os alunos mais acertam, né? Para treinar com alguma frequência aquilo que vocês já sabem e alguma ou outra coisa para garantir alguns pontos, mas é a matéria toda. A gente só vai haver a indicação, né, de parte do conteúdo especificamente que caia na P3, se o coordenador quiser, tá? E ele só fez isso algumas vezes, não é sempre, tá? Então, façam o maior esforço para não precisar ir para a prova final, tá? Mas uma boa parcela vai. E se for, tem que focar naquilo, né, que vocês conseguiram fazer de melhor. E né, correndo o risco de alguma coisa disso não cair na P3. Né? Pode acontecer. Por isso que não pode ser bom só em uma coisa. Tem que treinar mais de um tópico. Então, estou conseguindo fazer bem questões sobre o método Branch Inbound. Tá, então faço mais um, né, ou 2 exercícios na semana para me manter bem naquelas questões e preciso focar em outra coisa. Então, em teoria de grafos, então, tem que estar sabendo bem pelo menos 2 dos 3 algoritmos que a gente apresenta. Então, tem que estar fazendo
tem que estar fazendo os algoritmos, né? Treinar as memórias de cálculo desses algoritmos com mais frequência, fazer mais vezes, usar as ferramentas que a gente deixa aqui, que eu implementei no semestre passado, dentro da plataforma, para a gente não precisar sair mais, porque antes tinha lá, agora está tudo dentro da plataforma, não precisa ficar entrando lá no site que eu antes apresentava para vocês. Então tem que treinar, tem que usar as ferramentas que tem, as listas que tem, os gabaritos que tem, e treinar, entendeu? É a única forma para conseguir aprovação, tá? Aí é isso. No mais, a gente vai se falando semana a semana, tá? Se tiver mudança disso daqui, eu comunico vocês pelo mural de avisos, tá? Agora, deixa eu dar uma lidinha no chat e coloco vocês, as dúvidas de vocês se houverem. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O Lucas colocou, boa noite. No caso, então, para P1 não vai sair desses 3 tópicos. Só tem possibilidade de variar o número. Isso, Lucas. O conteúdo da P1 é até a aula 5. Tá? O mais provável é que, de fato, tenham 3 questões e sejam questões com essa característica. Né? Então, uma questão de modelagem, uma questão de branching bound método gráfico, né? Em 2 variáveis, e uma de plano de corte. Né? O que pode acontecer é ter menos. Né? Mais que isso nem dá, porque são os tópicos que tem. Né? São 2 tópicos principais, né? A modelagem dos PPIs, são as aulas 2 e 3. E o outro tópico, a solução de PPIs, né? Que são as aulas 4 e 5. Só que aí para as aulas 2 e 3 são questões da mesma natureza. Então, escrever uma formulação algébrica para uma situação problema. Né? Agora, os métodos de solução, aí sim, que dá para dividir. Então, branching bound em 2 variáveis, né? E algoritmo de planos cortantes, né? Que aí pode ser em 2 variáveis ou não. Né? Mas, no pior cenário, 3 questões. Né? Uma de cada tópico desse. Ou então 2. Né? Com praticamente 100% de certeza que vai ter uma de modelagem, né? 100% de certeza, e a outra questão, né? Ou as outras, serão de solução por PPIs. Tá? Então é isso. Aí vamos focar mais na primeira parte do curso mesmo, que a outra parte fica muito longe. Né? A gente conversa melhor depois. Então, a P1 é isso, já começar a se preparar para esse formato, mas por hora a minha sugestão é se preparar para a D1, né? É fazer os exercícios que envolvam modelagem. Né? Para pelo menos treinar o formato do que vai ser cobrado, né? E as estratégias que existem. Que aí vai sair isso na aula 2 e 3. A Saúde perguntou, qual o melhor livro, na sua opinião, para acompanhar a matéria com exercícios bons? Vamos lá. Na minha opinião, é um livro que não está na biblioteca do consórcio, tá? Mas está na biblioteca, acho que Pearson, né? Para os alunos Cefet, que é o Tarra, tá? Tarra 2008. Deixa eu colocar aqui. Tarra, eu acho que é 2008. Não me engano, é 2008. Esse é muito bom, tá? Ele é mais didático que os demais. Ele oferece exercícios
não é necessariamente resolvido, não. Ele apresenta exemplos, tá? Para cada subseção dele, né? Resolvido. Então, todo tópico tal. Aí ele apresenta 1 ou 2 exercícios resolvidos simples, né? Para te dar um norte. E depois ele coloca exercícios propostos, né? Que aí sim são mais difíceis. E dos propostos, ele seleciona alguns que ele acha mais interessantes. E esses têm gabarito. Mas são poucos, tá? Eu acho que é um exercício por subseção que tem alguma resposta. Às vezes 2, tá? No máximo 2. No máximo 2 exercícios propostos tem algum gabarito. Mas por que eu particularmente prefiro ele? A linguagem dele é mais simples, tá? Para quem está começando, facilita o entendimento. Tá? Ele é mais didático nesse ponto. O Arenales, que é a referência de fato do curso, tá? É o que a gente vai usar os exemplos, as notações, as convenções, ele é um pouco mais técnico. Tá? Então, pode ser difícil ou ainda mais difícil para quem está tendo dificuldade. Então, na minha opinião, se fosse para escolher um livro para quem está com dificuldade ou muita dificuldade, é o Tarra. Tá? Quem for aluno Cefet tem acesso a ele na biblioteca virtual do Cefet. Na UF eu não sei, né, porque eu não tenho vínculo com a UF. Mas do Cefet eu sei. Então, quem for aluno Cefet, né, eu não sei se pode compartilhar ou não tenho essa certeza, mas se puder, né, empresta o livro por um tempo, né, para alguém, ou combina de estudar junto, quem for, né, para o polo para estudar, mas eu sei que no Cefet vocês têm acesso. Acho que na biblioteca virtual também, né? Então, senta, combina um dia de dúvidas, né, de vocês. Eu sou aluno do Cefet, aí eu abro meu livro lá, né, na biblioteca virtual do Cefet e a gente estuda junto, entendeu? Mas compartilhar, eu não sei se pode. Certo? Aí o Lucas continuou, vamos ver. Já tem alguma lista para modelagem? Ainda não. Vai sair semana que vem. Mas é a mesma lista dos outros semestres, tá? Para quem já foi aluno, pode se guiar por aquelas. Eu só não sugiro os alunos que estão começando agora, né, os que vieram de PO1 esse semestre, para não atropelar as coisas. Então tem que ir aos poucos mesmo. Mas de semana em semana vai construindo o conhecimento aos poucos. Quem já fez, já passou, né, minimamente por esse processo. Então dá para adiantar um pouco as coisas. Mas aí vai de cada um. Né? Tem coordenadores que preferem colocar o conteúdo todo de uma vez e o aluno decide como estudar. Né? Mas aqui, para a nossa, em particular, eu acho que é contraproducente, tá? Porque tem muita coisa, tem muito conteúdo. Então, faz sentido ir aos poucos, por parte, né? Lê antes as notas de aula, se tiver vídeo, assiste aos vídeos. Treina os exercícios das notas de aula, né, primeiro, para depois ir para as listas, que são um pouco mais complicadas que as das notas de aula, para depois ir, né, para um arenales da vida, né, ou se quiser fazer
concomitante, aí pode usar o Tarra como referência, que tem exercícios mais simples, para ir depois ir para a D1, né, que geralmente ela está no nível da lista, às vezes um pouquinho mais alto, né? Mas geralmente no nível da lista. Mas aí para quem já fez, se quiser se adiantar, pode fazer, pode continuar treinando com a lista do ano passado, que não teve mudança. Agora para o Tarra, eu acho que as sessões, as subseções, elas são... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a 9. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei se é a sessão 9. No Tarra é o capítulo 9. Então, quem quiser adiantar, a parte de PPIs é capítulo 9 do Tarra. Aí dá para se guiar um pouquinho em paralelo lá, tá? Com o que está acontecendo nas notas de aula, tá? É o Tarra, capítulo 9, tá? Para essa primeira parte, modelagem de PPIs. Se não, segue pela lista, tá? E para quem está começando agora, vamos devagar, né? Essa aula primeiro, semana que vem dá uma lida nas notas de aula, assiste aos vídeos e depois partir para a lista. Deixa eu ver, o que mais? Acho que era só isso por hoje mesmo. Alguém tem alguma dúvida que queira fazer? Tem alguma pergunta sobre o curso? Deixa eu ver se o Felipe ainda está aqui. Tá, até aqui o Felipe. Ele perguntou como que envia a imagem. Então, Felipe, não é a imagem. Você consegue transcrever para mim? Você consegue copiar o aviso e colar para mim lá no Moodle? É assim que os colegas estão fazendo. Copiar e colar. Mas coloca completo, tá? Com a data, quando você recebeu o aviso, tá? Tem que ser completinho. Eu consigo comparar lá, ou pelo menos pedir para o coordenador comparar se o teu aviso foi lançado lá, porque a gente não tem acesso, tem que pedir para outra pessoa ver lá. A gente só confirma, né? Porque, por exemplo, teve até aluno que recebeu o aviso, mas era de outra disciplina. Então, a gente checa, entendeu? Mas aí tem que pedir para outra pessoa checar. Vamos ver. O Douglas perguntou sobre o método de estudo. Qual você mais indica? Focar no livro, material, exercício, considerando que é bem extenso. Olha só, de uma forma geral, para quem já fez um semestre, pelo menos, é exercício, tá? Porque já passou pela base teórica toda, já viu a teoria do curso pelo menos uma vez, é exercício, tá? Porque aí o que tiver faltando de base teórica, dá para a gente corrigir, né? Dá para a gente sugerir quando os erros aparecerem nas dúvidas. Tá? Mas para quem está começando agora, alguns conceitos precisam ficar claros. Então, tem que minimamente tentar
entender o que está nas notas de aula, tá? Então, o material base são as notas de aula, são os PDFs da plataforma, tá? Então, para sair do zero, é o PDF das aulas e as listas da plataforma, tá? Esse é o material base do curso. Isso tem que ser entendido 100%. Tá? 100%. Para poder ir minimamente com alguma base para a prova. Tá? Só que o professor Amel diz, né, e eu concordo com ele também, só a quantidade de exercícios que estão disponíveis na plataforma não é suficiente para dar conta de tudo. Tá? Aí, se a gente colocar algum exercício, alguma questão lá na prova que difira minimamente do que vocês viram nesses poucos exercícios, vocês não vão conseguir resolver. Então, tem que treinar uma gama maior de exercícios. Aí isso vai depender, né? Quantas disciplinas você está conseguindo estudar bem de semana a semana, né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem alunos que conseguem entender tranquilamente só com as notas de aula e só com os exercícios das listas que a gente coloca na plataforma, consegue ir bem e consegue ser aprovado só com isso, tirando essas dúvidas. Mas na maioria dos casos, precisa de mais exercícios. Tá? Aí pode ser pelas referências que a gente colocou, né? Eu sugiro fortemente o Tarra. E para quem já fez a disciplina outras vezes, de provas anteriores, vale a pena fazer, tá? Porque são de fato níveis, são questões com níveis de prova, né? Já caíram em prova. Então vale a pena dar uma olhada. Eu só não confirmei com o professor meu ainda se eu posso fazer isso em tutorias, tá? Ele permite pegar uma prova anterior e a gente discutir junto. Mas as provas rodam aí em grupos que a gente sabe, né? Não tem como coibir isso, interferir isso, e nem faz sentido também. Então as provas estão aí, né? Tem prova, tem gabarito. Então as outras questões, né? As questões adicionais, elas podem ser pelas referências, né? Inclusive as que a referência que o consórcio oferece para vocês, né, na nossa biblioteca virtual, né? Só me fugiu qual que é o nome dela. Não é Golbari Luna, não. Me fugiu o nome agora. Mas na própria biblioteca do consórcio tem, vocês podem usar, tem exercícios resolvidos lá também, né, tem questões lá. Então pode treinar pelas referências que estão na guia da disciplina, tá? Então, tem livro na nossa biblioteca do CEDERJ, tem livro na biblioteca do Cefet, tem livro na biblioteca da UF. Então, elas podem ser usadas e são referências consistentes, tá? Não costuma ter erros grotescos nelas, não, então podem usar, tá? Mas depois que, né, para quem está começando, né? Depois que você passou por uma maturidade da leitura das notas de aula, aí é exercício. Tem que fazer exercício. Né? Principalmente as que envolvem algoritmos. Né? Então, por exemplo,
o método branching bound, né, tem uma lógica algorítmica. Então, tem que entender qual é o processo. Então, tem que fazer isso, isso e isso. Né? Tem esses e esses passos. Aí eu vou fazendo assim. Então, são coisas muito mecânicas. A única coisa que não é mecânica no curso é a parte de formulação de PPIs, né? Modelagem, que aí depende muito da qualidade do modelador, né? Isso vocês só vão ganhar com o tempo mesmo. Então, tem que tentar uma gama maior de exercícios para conhecer estratégias para lidar com certos tipos de problemas, que quando aparecer um problema, um problema igual, você só repete. Ou se aparecer um problema parecido, você adapta. Então, a qualidade do modelador vem com o tempo e questões. Né? As outras, os outros exercícios, as outras questões, elas são muito mecânicas. Né? Então, método branching bound, algoritmo dual simplex, algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Floyd, algoritmo de Prim, algoritmo de Ford-Fulkerson, é mecânico. Então, faz ainda mais sentido treinar mais. Né? A teoria de filas é um pouco mais decoreba, é saber aquilo que difere cada sistema especializado um do outro e ter uma certa velocidade nas fórmulas, porque as fórmulas não são simples. Né? Então, tem que ter treinado elas pelo menos uma vez, né? Porque tem somatórios grandes, então tem que ter um entendimento daquilo que a fórmula está fazendo e ter uma velocidade com calculadora, né? Para não perder muito tempo na prova. Então, o único ponto de atenção principal, que é o que os alunos têm mais dúvidas e a gente entende que a maturidade também vem com o tempo nessas questões, é a parte de modelagem. Então, para quem tem muita dificuldade, eu até falo isso mais para frente lá no curso, né? Porque não dá para a gente não fazer isso agora, porque a primeira tarefa envolve modelagem. Então, tem que pelo menos tentar. Tem que fazer o máximo de exercícios que conseguir e pelo menos tentar a parte de modelagem. Mas aí mais para frente, eu acabo mostrando para vocês que, olha, essas outras questões, se você entendeu como que a lógica mecânica funciona, é só treinar, né, alguns exercícios. Nem precisa ser tantos assim. Né? Para modelagem, você precisa de mais para ganhar uma certa maturidade. O professor Ormeu fala em torno de 100, né? Mas para os algoritmos não precisa de tanto. Talvez uns 3 exercícios, às vezes 4, você já entendeu como que a mecânica funciona. É só reproduzir. Então faz mais sentido. Né? E não é sempre que cai questões de modelagem na prova final. Né? Mas nessa primeira etapa, sim. Ela sempre cai e tem que cair porque faz parte do curso. Tá? Faz parte vocês terem o mínimo de conhecimento de estruturação, né, de modelos matemáticos. Interpretar uma situação problema real e transcrevê-las em linguagem matemática. Né? Vocês precisam entender minimamente esse processo. Né? Mas, realmente, para ficar assim, bastante confortável, para ir tranquilo para a prova em questões de modelagem, você precisa de muitas questões. Tá? Então, nesse primeiro momento, tem que treinar aquilo que der, né? O máximo que der,
Mas eu ainda sugiro um foco em, olha, eu consegui entender minimamente o método branching bound, né? E o branching cut, que vai passar pelo algoritmo dual simplex, essas questões são mais mecânicas, né? Se você entendeu como o processo funciona, é só reproduzir lá na hora, né? E tomar cuidado para não cometer errinhos que comprometam isso. Então, tem que mecanizar mesmo, tem que ficar claro para você quais são os passos para não errar. Aí você não precisa contar com a sorte de você conseguir visualizar na hora da prova a estratégia que ficou faltando para problemas de modelagem, né? Porque às vezes você precisa entender, a pergunta não ficou tão clara, você entendeu de um jeito ou de outro. Então, para fugir um pouco disso, as questões mais mecânicas estão aí, né? E para quem tem, né, facilidade com modelagem, que existem pessoas assim, tá? Aí consegue fazer também minimamente. Mas aí as outras mecânicas, elas garantem a pontuação com uma maior tranquilidade, mas com mais esforço, tá? Porque aí tem que treinar elas e elas às vezes são grandes. Então você pode trocar, né, a inspiração das questões de modelagem, que, né, é praticamente inspiração, você lê e conseguir visualizar aquilo, né? E trocar pelo esforço das questões de algoritmo, que é esforço mesmo. Então, entendeu e reproduzir aquilo quantas iterações forem necessárias, tá? Mas a minha sugestão, né, tanto para quem está começando ou para quem já fez, é exercícios. E quem quiser mais específico, né, aquilo que os alunos ficam mais seguros são as questões que envolvem algoritmos, tá? Então tem que treinar isso. Treinou isso, fez 3, 4, 5 exercícios de cada um, né? De cada algoritmo, né? Passando por algumas nuances, você consegue ficar preparado para qualquer coisa que apareça na prova. Né? Inclusive, no semestre passado, né, a gente teve uma leve diferenciação na questão do algoritmo branching bound e quase 90%, né, dos alunos ficaram nessa leve mudança. Então, tem que testar as nuances, porque também não pode ser 100% mecânico. Né? Por isso que eu falei, tem que ler primeiro as notas de aula para entender a base teórica daquilo. Então, olha, tem isso daqui, é isso que eu estou fazendo. Se alguma coisa mudar, o que altera no meu processo mecânico? Né? Altera isso. Aí eu só vou alterar aquilo. Então, o que aconteceu no semestre passado? Né? Em questões do método branching bound, a gente só traz, né, relembrando, questões em duas variáveis, x1 e x2, né, ou x e y. Então, em duas variáveis. Só que nos exercícios da lista e em provas anteriores, a gente trazia a direção de otimização, né, maximização ou minimização. Né? Então, a direção de otimização. Duas restrições, né? Duas desigualdades que definiam o espaço de solução e a declaração de variáveis, né? Então, x1 e x2 são inteiros, por exemplo, né? Então, 4 desigualdades no total, né? Duas restrições de fato e duas
de declaração, né? 2 de não negatividade, já que a gente relaxa a integralidade. Então, os problemas básicos tinham a direção de otimização e 4 restrições no total. Aí, no semestre passado, o professor Romeu colocou mais uma restrição, mais uma desigualdade. Então, ao invés de 4, passou a ter 5. E a maioria dos alunos não conseguiu fazer. Porque também optou por uma mecanização a tal ponto que não incluía essa nuance. Né? Então, olha, isso pode acontecer. Nada impede que meu espaço de solução seja fatiado em mais um pedaço, né? Em mais uma fatia, além de 4 fatias. Eu posso ter 5 fatias, posso ter 6 fatias, posso ter N fatias. E o espaço ficar todo quebradinho, todo fatiadinho. Né? Ó, o que eu estou querendo dizer é isso daqui. Ó. Nos exemplos que eles sempre viam, era assim, ó, aqui é x1, né? E aqui é x2. Então, eu tenho lá, maximizar algo, né? Maximizar um z igual. Né? Aí aqui é a minha direção. Aí eu tenho quatro restrições. R1, R2 e a integralidade que a gente relaxa para não negatividade, que aí vocês vão ver por quê. Mas x2 e x1 maior ou igual a zero, igual vocês veem em PO1. Isso aqui é a mesma coisa. A única coisa que mudou é que a gente relaxou que o nosso problema original é um PPI. Então, x1 e x2 são inteiros. Mas a gente relaxa. Então, basicamente, tem 4 restrições. Né? Que aí o poliedro fica como? x2 x1 é maior ou igual a zero, então setinha para cá, que é a própria origem de x1. x2, né, é maior ou igual a zero, setinha para cima. Então, eu tenho esse espaço aqui. Né, as de não negatividade para cá, as de não negatividade para cá. Então, está no primeiro quadrante, que representam essas 2 restrições aqui. As de não negatividade. Aí, os problemas, né, padrão, vamos dizer assim, tinham mais 2 restrições, tinham mais 2 desigualdades, que deixavam o espaço de solução mais ou menos assim. Ó. Deixa eu ficar nessa cor mesmo. Então, uma primeira desigualdade para cá, então, uma R1 da vida aqui. Né? E depois eu tenho outra também. Então, uma R2 aqui, por exemplo. Né? Espera aí que meu lápis travou. Vou voltar. Aí, uma R2 da vida aqui. Né? Esses são os problemas padrão. Né? Tem 4 restrições. 2 desigualdades que definem o espaço de solução. O espaço de solução estaria aqui. Né? Esse seria o nosso poliedro, se fossem 4. Né? E se as desigualdades fossem de menor ou igual. Né? Então, a setinha está para cá, a setinha está para cá, a setinha está para cá, a setinha está para cá. E as de não negatividade são de maior ou igual. Né? Então, setinha para cima, setinha para a direita. Então, o espaço de solução dos problemas padrão seria esse. Aí, na prova, o professor Romeu colocou mais uma desigualdade. Que poderia não ser apenas uma, poderia ser até mais. Né? Eu ter N. E esse espaço ficar todo fatiadinho. Então, eu posso ainda passar mais uma aqui. Né? Eu posso passar uma desigualdade assim. Então. E é para cima ou para baixo do vermelho? Aí depende. Né? Se for para cima, aí deixa eu voltar, o espaço de solução não é mais o espaço em verde. Vamos dizer que seja para cima. Aí eu teria um R3 aqui. Então, o espaço de solução após a inserção do R3, vamos supor que seja o azulzinho aqui. Então, o espaço
na verdade, é esse daqui. Né? E a premissa do algoritmo continua a mesma, só coloquei mais restrições. E eu poderia colocar mais restrições, eu poderia colocar mais uma. Vou colocar em roxo. Vamos dizer que agora em roxo ele passa aqui. Né? Aí vamos dizer que é setinha para cima. É de maior ou igual. Aí teria um R4 aqui. O espaço de dissolução não é mais o em azul. Agora vai ser o em amarelo. Agora vai ser xzinho. Então o espaço de dissolução vai estar no xzinho. Né? E respeitando todas as desigualdades. Por isso que a gente chama de poliedro. Então, a carinha, né, do teu espaço de dissolução, ele pode ser assim. Peraí. Vou trocar para o preto. Ele pode ser assim, né? Isso pode ser um espaço de solução. Ele pode ser assim, também é um espaço de solução. Ou ele pode ser todo fatiadinho, assim. Por isso que a gente chama de poliedro. Ele pode estar todo fatiado. Cada fatia é uma restrição. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Eu posso ter N restrições, de ele ficar todo fatiado. Né? Então, por isso, poliedro, espaço de solução. O espaço de solução não necessariamente vai ser sempre um quadrilátero. Não. Foi isso que 90% caiu no semestre passado. Porque também mecanizou ao extremo, sem levar em consideração que eu tenho essas alterações. E que nem vem de PO2, né? Vem de PO1. Então, ficou alguma coisa faltando lá atrás. Né? Para não se atentar que a inclusão de uma restrição não muda nada no método benchbound. Ele muda no espaço de solução. Né? No teu poliedro original. Então, por isso que tem que fazer vários exercícios e exercícios diferentes. Tá? E agora teve essa mudança aí, né? Apareceu, agora vocês conseguem ficar atento, né? Através de uma prova anterior. Então faz sentido sim, né? Pegar algumas provas anteriores para ter uma ideia de questões diferentes. Eu só não vou disponibilizar para vocês, tá? Se vocês conseguirem, né? E a gente sabe que vocês conseguem, fica a critério de vocês. Mas se tiver dúvida, pode trazer, que eu tiro de toda forma, tá? Então, para a gente encerrar, alguma pergunta sobre o curso? Deixa eu ver lá. O Felipe colocou lá o aviso, tá certinho. Deixa eu ver se ele está aqui ainda, tá? Tá certinho lá, tá, Felipe? Aí eu vou te mandar um aviso daqui a pouco com as orientações que a gente vai seguir, tá? E a Sayuri também botou? Deixa eu ver. Não, o da Sayuri está com outra disciplina, não é PO2. É outra disciplina. Mas eu confirmo lá depois. Então, beleza, pessoal. Então, qualquer dúvida, né? Vocês podem falar comigo pela sala de tutoria. Até terça-feira que vem. Aí na terça-feira que vem a gente se encontra de novo. Né? Se alguém já tiver alguma dúvida, a gente já começa a trabalhar. Tá? Né, para quem já está na segunda tentativa ou mais, pode trazer que a gente também, né, já começa a estudar de semana que vem já, tá? Não tem nenhuma restrição quanto a isso, não. Olá, professor. Obrigado e boa noite. Valeu, Douglas. Então é isso, até semana que vem, tá? Uma boa noite a todos, boa semana. Obrigado para quem participou, né? Quem pôde estar junto com a gente aí essas 2 horinhas. A gente se vê semana que vem. Um abraço, boa noite.